Olá, galera, tudo bem? Mais uma vez, professor Wellington Duarte na área, e hoje nós vamos trabalhar novamente com expressões algébricas e vamos aprender a reduzi-las a termos semelhantes. Então, olha só, dois ou mais termos são semelhantes quando possuem a mesma parte literal, ou, dizendo de outra forma, quando têm as mesmas letras. Olha aqui, quais os pares de termos abaixo são semelhantes? Veja, esta letra A são semelhantes. Veja que a parte literal aqui é M e aqui também. Da mesma forma, esta letra B eu tenho como parte literal x vezes y e aqui também eu tenho x vezes y. Portanto, o item B são semelhantes. Agora, cuidado, veja que a parte literal aqui é x, enquanto que aqui é x ao quadrado. É a mesma letra, porém, este x ao quadrado é x vezes x. Veja que eu poderia reescrever esta expressão assim: 4x e 7x vezes x. X vezes x, na verdade, é x ao quadrado. Veja que não é a mesma parte literal. Portanto, esse par de números da letra C não são termos semelhantes. Olha aqui a letra D. X, y à terceira e x ao quadrado y. Também não são termos semelhantes. Demonstrando aqui, eu poderia escrever x vezes y vezes y vezes y. Isso é y à terceira. E 4 vezes x vezes x vezes y. Veja que a parte literal é bastante diferente. Logo, esse par de monômios da letra D não são semelhantes. Agora, olha só que interessante. Parte literal, A vezes B vezes C. Parte literal, A vezes C vezes B, o que é a mesma coisa. Veja que aqui nós temos um produto ABC e aqui também um produto ACB. Veja que as letras são as mesmas, apenas trocadas a sua ordem. E sabemos que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Portanto, temos aqui um par de termos semelhantes. Último exemplo aqui, 3am ao quadrado, a ao quadrado m. Só para demonstrar, veja que aqui eu posso escrever m vezes m, enquanto que aqui eu posso escrever 5a vezes m. Agora você consegue enxergar que este par de monômios não são termos semelhantes. Aplicando esses conhecimentos na geometria, calcule o perímetro do polígono. O perímetro do polígono é a soma de todos os lados. Veja que eu tenho 5y aqui, 5y aqui. Eu posso escrever 2 vezes 5y. E eu vou somar com 2x mais 3x, que são estes dois lados aqui. Perceba que 2 vezes 5y, eu também poderia escrever 5y mais 5y. Mas, vamos lá. 2 vezes 5y, 10y. Mais aqui, 2x mais 3x, eu tenho 5x. Este é o polinômio final e já está reduzido a termos semelhantes. Mais outro exemplo aqui. Primeiro, conferindo. Para reduzir a termos semelhantes, eu tenho que verificar se a parte literal é a mesma. E, de fato, é. Portanto, aqui eu faço 6 menos 8 menos 2xy, e esse y está elevado ao quadrado. Terminada a redução. Aqui, 7x menos 5x, 2x mais 3x, eu terei como resultado final desta redução 5x. Agora um exercíciozinho com frações. Veja, 3a menos 2 terços de a. Aqui eu posso pensar assim, 3 menos 2 terços e fora eu coloco a letra a. Veja que para resolver essa subtração de um número natural com uma fração, eu posso fazer assim. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. E embaixo eu repito o 3. Se você tiver dúvida nesta operação que eu fiz, deixarei um card aqui em cima. Então, 7 terços de A.
já está reduzida a expressão algébrica. Vamos lá. Veja que aqui agora eu tenho parênteses e colchetes, então eu tenho que obedecer todas aquelas regras de expressões numéricas. Então, começando aqui de dentro e eliminando esse parênteses, ficaremos com o seguinte: abro o colchete, 4x elevado ao quadrado, como eu tenho mais fora, eu copio os números com todos os seus sinais que estão dentro. Então, eu fecho o colchete e copio 6x² negativo. Veja que dentro dos colchetes eu posso operar este termo com este termo aqui, pois são semelhantes. Então, vamos lá. 6x elevado ao quadrado menos, aqui eu abro o colchete, 4x elevado ao quadrado, 3x mais x, eu tenho mais 4x e o menos 5 eu copio. Obedecendo às regras de expressões numéricas. Veja, agora eliminando os colchetes. Se eu tenho menos fora, eu vou trocar todos os sinais de dentro. Este mais 4 não aparece o sinal, portanto é positivo. Como tem menos fora, vai ficar negativo. Esse mais 4x ficará menos 4x. E esse menos 5 ficará mais 5. Pronto, eliminamos o colchete e podemos operar x² aqui, x² aqui, são termos semelhantes. Então, 6 menos 4, 2x elevado ao quadrado menos 4x mais 5. Mais um outro exemplo aqui. Veja que eu tenho 9x² menos 3x², eu posso colocar 6x elevado ao quadrado. Mais 4x mais 3x, eu tenho mais 7x. Prontinho? Já reduzi a termos semelhantes. Agora, aqui nós temos que prestar bastante atenção neste último exemplo. Veja que 4a² é semelhante com 2a²b. Então, eu opero esses dois. 4a² menos 2a²b, eu tenho 2a elevado ao quadrado b. Agora, veja que aqui eu tenho menos 3b² e menos 6b². São termos semelhantes. Menos 3 menos 6, menos 9b elevado ao quadrado. E esse menos 1, eu repito. E pronto, já está reduzido a termos semelhantes. Basta prestar bastante atenção, isso aqui é bastante fácil. Desde já deixo um convite para a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá!